Olá, eu sou Ilan, o cônsul-geral de Israel em São Paulo, e hoje vou falar para vocês sobre o sistema político de Israel. Israel é uma democracia parlamentarista consistindo de legislativo, executivo e judiciário. As suas instituições são a presidência, o parlamento e o governo, que é o gabinete dos ministros e onde manda o primeiro-ministro. O sistema é baseado na separação dos poderes, na qual o executivo é sujeito à aprovação do legislativo, que nós chamamos de Knesset, e a independência do sistema judiciário é garantida pela lei. Nós chamamos o presidente de Nassi, que era o título do chefe do Sanedrin, o ente supremo, tanto legislativo como judiciário, na terra de Israel nos tempos bíblicos. O presidente é o chefe de Estado e ele representa a união de todo o Estado. O presidente é eleito pela maioria do parlamento, Knesset, entre vários candidatos nomeados, baseando-se na sua estatura pessoal e a contribuição ao Estado. Hoje nosso presidente é o Shimon Peres, que esteve há pouco tempo atrás no Brasil. As funções do presidente são definidas por lei, a maior parte cerimonial. Ele abre a primeira sessão do parlamento, ele decide quem formará o novo governo depois das eleições, ele aceita credenciais de diplomatas estrangeiros de Israel, assina os tratados e leis do parlamento e aponta nomeações para juízes, para o presidente do Banco Central de Israel e para diversas instituições. Por exemplo, como o Ministério de Relações Exteriores, no meu caso, ele me nomeou como chefe da missão do consulado em São Paulo. O nome da Knesset, dos seus membros também, o número 120, vem da Knesset Agdolah, que chama a Grande Assembleia, que era um conselho representativo em Jerusalém que Ezra e Nehemiah criaram. O parlamento elege o chefe e o vice-chefe do parlamento, em geral parlamentares de mais experiência, e normalmente o mandato dura 4 anos, mas pode ser dissolvido por decisão própria, se o parlamento decide. A Knesset funciona em sessões do plenário de todo mundo e tem 15 comissões diferentes. Os membros podem discursar tanto em hebraico como em árabe, as línguas oficiais de Israel. Uma lei tem que ser votada 3 vezes para ser aceita, mas se a proposta é particular, não do governo, ela deve ser votada 4 vezes para passar. Tem a primeira votação e daí a lei passa ao comitê relevante. Quando o comitê termina, ela volta para a segunda votação, onde os membros do parlamento que têm alguma dúvida podem apresentá-la. Então ela volta para a comissão e a terceira vez, e depois ela é publicada com assinaturas do presidente e do chefe da casa, que se o presidente morre, ele é o que se torna presidente. E aí a lei se torna oficial. Agora o executivo. O governo é responsável por administrar o país nos assuntos internos, externos e de segurança. É muito poderoso e pode tomar qualquer ação que não seja ilegal, obviamente. O gabinete decide sozinho como ele funciona. Em geral, eles se encontram uma vez por semana, mas pode ser mais se o primeiro-ministro quiser. Em geral, o governo se forma baseado em coalizões de diversos partidos, visto que não existiu ainda na nossa história um partido só capaz de formar um governo. O presidente, depois de fazer consultas com todos os partidos eleitos, decide a quem dar a tarefa de fazer ao governo, a alguém que é membro do parlamento. Para formar um governo, o parlamento tem que apresentar dentro de 28 dias a lista dos ministros para serem aprovadas por todos. Os ministros têm direito de nomear seu vice-ministro, obviamente com a condição de eles serem membros do parlamento. O governo, como a Knesset, serve por 4 anos, mas ele pode ser dissolvido por demissão ou, Halila Vechaz, por morte de um primeiro-ministro. Agora o judiciário. A independência do judiciário é garantida por lei. Os juízes são nomeados pelo presidente, como eu disse, mas recomendados por um comitê que participam juízes do Supremo Tribunal, membro da Associação dos Advogados, o que é a OAB aqui, e figuras públicas. As nomeações são permanentes até a idade de 70 anos. Depois da independência, Israel passou uma lei estipulando que as leis que estavam em vigor no país antes da declaração de independência continuariam em vigor desde que não contradissem os princípios da Declaração de Independência, que determinam que o Estado será
dos judeus, mais democrático e com direitos a todos os cidadãos, sem diferença de cor, sexo ou religião. Assim, temos hoje fragmentos de uma lei otomana, que estava em rigor até 1917, quando os ingleses conquistaram o território do Império Otomano. Temos leis britânicas, que incorporam o que se chama Common Law, e temos elementos da lei judaica e aspectos de outros sistemas que a gente empresta. Mas hoje, o que prevalece é o corpo estatutário, principalmente, que foi envolvendo desde 48. Nós temos leis básicas, que eventualmente se transformarão um dia, Bezrat Hashem, em uma Constituição. Ao longo dos anos, também um corpo de lei foi nascendo, saindo das decisões do Supremo Tribunal, que protegem direitos civis, como, por exemplo, o direito de liberdade, de expressão, de se organizar politicamente, liberdade de religião, igualdade, todas as pedras fundamentais da lei israelense. Enfim, Israel é uma democracia moderna que tenta viver um balanço entre nosso passado e patrimônio cultural, que na verdade são a base dos conceitos humanos modernos de todo mundo, e as necessidades numa sociedade moderna, que no nosso caso, infelizmente, vive uma luta constante para sua sobrevivência. Enfim, complicado? Sim, também acho, mas é muito fascinante. Até a próxima semana.